Graça e paz, meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo Jesus. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta. E hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa escola bíblica dominical das nossas igrejas. É com muita alegria e gozo no coração que iniciamos mais uma escola bíblica dominical. Eu gostaria de antemão contar com a sua paciência comigo, meu irmão. Estamos introduzindo um novo formato de trabalho, onde eu procuro fazer sempre ao vivo, e hoje não está sendo possível. Hoje, a minha região aqui de Governador Valadares, na minha casa, a internet não está funcionando perfeitamente. Ela está tendo picos de oscilação, tem hora que está alto, tem hora que cai o sinal. Em virtude disso, não será possível fazer a transmissão ao vivo hoje, mas eu irei fazer essa gravação e postar este vídeo. A obra de Deus não pode parar. O importante é que a palavra seja transmitida. Vamos então a introdução ao título da nossa lição que estudaremos hoje. Lição de número 2, a salvação na Páscoa judaica. Este é o tema que nós estaremos estudando na aula de hoje. É muito importante quando nós observamos os elementos que estavam presentes ali na salvação da Páscoa judaica, que já apontavam para a salvação vindoura na pessoa de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Eu quero já introduzir a nossa primeira parte do nosso estudo, que é a introdução. Eu destaco o seguinte: ao libertar o povo israelita da escravidão no Egito, Deus determinou que se celebrasse a Páscoa, a qual tinha como objetivo fazer com que todos se lembrassem de onde saíram e para onde estavam indo. A Páscoa representava a salvação oferecida por Deus a um povo escravizado e oprimido. Amém, meu querido? Observa, o que é a Páscoa? A Páscoa era a transição da escravidão para a liberdade. É Deus oferecendo a salvação para um povo que era escravizado e oprimido no Egito. E Deus estabeleceu que se celebrasse a Páscoa, que aquele memorial fosse levantado perpetuamente entre os filhos de Israel. E Deus tinha um objetivo, para que eles nunca se esquecessem de onde eles saíram e para onde eles estavam indo. Então aquilo ali tinha como objetivo fazer-nos lembrar que eles eram escravos um dia. Meu irmão, Deus ele nos oferece a salvação, mas ele sempre nos deixa lembranças de onde nós saímos. Porque, meu amado, quando nós esquecemos de onde nós saímos, nós corremos o risco de voltar para lá. Então a Páscoa, ela era o quê? A mudança, a transição da escravidão para a liberdade. Foi Deus quem estabeleceu essa Páscoa. Então o povo foi salvo da escravidão no Egito. Futuramente viria o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Cordeiro, que tira o pecado do mundo, que iria libertar os cativos e oprimidos. Amém, meu amado? Vamos prosseguir então no tópico de número 1 da nossa lição. A instituição da Páscoa. Nesse primeiro tópico, nós iremos destacar como se deu a instituição da Páscoa, em que ocasião, como foi, quais os elementos presentes ali nessa instituição, qual o seu objetivo. Então vamos lá, sem perder muito tempo, que eu não quero demorar muito, porque na primeira aula que eu transmiti ao vivo, deu mais de 90 minutos e eu acabei espantando um bocado de gente que fugiu, que não apareceu. Mas esta obra ela é de Deus e Deus permitindo,
Essas pessoas vão retornar novamente e vão somar conosco aí na oração e trabalhando juntos para o Senhor. Vamos lá, vamos colocar aqui subtópico de número 1, o livramento nacional. Com braço forte e poderoso, o Senhor manifestou sinais e prodígios no Egito para libertar um povo que se tornaria a nação mais próspera, poderosa e abençoada do mundo. Posteriormente, esta nação abençoaria todo o mundo. Observa, o livramento que Deus deu para Israel, a salvação, ela foi a nível nacional. Ela não foi restrita a um grupo de pessoas, mas era uma nação que estava escrava no Egito. E este povo que era escravo e oprimido, posteriormente se tornaria o povo mais poderoso, mais próspero e abençoado da terra, que é o povo judeu. E através deste povo, o povo judeu, Deus abençoaria todas as famílias da terra. Toda a nação, ela foi liberta pelo Senhor, e Deus tinha um propósito específico para Israel. A salvação, ela não ia ficar restrita somente para Israel, mas através de Israel, Deus estava iniciando um projeto que visava alcançar todos os povos, todas as nações. Começou por Israel. A minha família, ela foi abençoada por este povo que era escravo e oprimido. E o meu Senhor, o meu Salvador, ele veio no meio desse povo judeu que alcançou e abençoou milhões, por que não dizer bilhões de pessoas ao longo da história. Então, meu amado, este povo que vivia oprimido, era o povo que Deus tirara do Egito para abençoar posteriormente todos os povos, todas as nações, todas as tribos e todas as línguas. A bênção de Deus começava por Israel, mas posteriormente alcançaria todas as demais nações. Amém, amado? Vamos lá, destacando aqui uma reflexão que eu quero compartilhar com você. Ao libertar o povo hebreu da escravidão no Egito, Deus revelara o seu poder através das 10 pragas lá lançadas. Ao escrever as tábuas dos 10 mandamentos, Deus estava revelando seu caráter e sua santidade. Eu quero fazer aqui uma análise com você, meu amado, do que é o poder de Deus e o que é o caráter de Deus, a santidade de Deus. Deus opera 10 pragas no Egito, manifestando o seu poder. E em cada praga daquela, Deus estava confrontando um suposto Deus nacional no Egito. Ali nós vimos a manifestação do poder de Deus. Agora, quando esse povo sai do Egito, Deus agora revela para esse povo os 10 mandamentos, ou seja, 10 pragas, 10 mandamentos. Esses 10 mandamentos, eles expressavam o caráter e a santidade de Deus. Uma coisa é o poder de Deus para libertar. Outra coisa é você conhecer o caráter de Deus. Outra coisa é você conhecer a vontade de Deus expressa através da sua lei. O caráter de Deus é santo. Até então o povo estava celebrando, feliz da vida, por estar experimentando a libertação. Mas chegara o momento em que Deus se revelaria a este povo através das tábuas dos 10 mandamentos. E eu tenho aí uma imagem para mexer um pouco com a sua imaginação. Essas 10 tábuas foram escritas com o dedo de Deus, ou seja, era Deus mostrando os seus estatutos, a sua lei, o seu propósito, que ele era santo e estava exigindo do seu povo uma nova postura e estabelecendo com este povo um conserto. Amém, amado? Então Deus é Deus de salvação. Mas Deus também, ele é Deus que chama homens e mulheres para o compromisso com ele. Não existe, meu irmão, salvação verdadeira se não houver compromisso com a palavra de Deus.
Eu quero deixar com você aqui mais um momento, uma meditação. Em seu poder, Deus liberta milhares e milhares de pessoas do Egito. Em sua santidade e caráter, ele mata milhares e milhares no deserto. Observa, o povo que sai do Egito é aquele povo que sai cantando, celebrando, glorificando, adorando. Era a turma do oba-oba. Ali, meu amado, no poder de Deus, ele liberta todos do cativeiro, todos do Egito. Porém, na sua santidade e no seu caráter, ele estabelece um padrão a ser vivido. E este povo que saiu dali celebrando, que viu os sinais, que viu os prodígios, eles morreram no deserto. Porque o caráter de Deus é santo, meu querido. Deus é santo. Nós precisamos entender e compreender que a manifestação do poder de Deus não é sinônimo de aprovação de conduta. Deus pode estar operando na minha vida e na sua vida e ainda assim ter algo na minha vida que seja reprovado por Deus. Eu tenho que me sujeitar à palavra de Deus. Amém, meu querido? Porque do contrário, eu vou ver milagres, vou ver maravilhas, porém, eu vou perder a melhor parte, eu não vou entrar no céu. Eu não vou entrar na terra prometida. Eu tenho certeza que você deseja entrar no céu. Você não quer ser somente liberto aqui nessa terra. Você quer prosseguir adiante, mas para tal, precisamos observar a lei de Deus, os seus preceitos e os seus mandamentos. Vamos prosseguindo então, meu amado, na nossa lição. Eu quero destacar agora o subtópico de número 2. A libertação da escravidão. Aproximadamente após 430 anos, Deus decide colocar em ação seu plano de libertação para o povo de Israel. Foi durante esse período que o povo se apegou à promessa e aprendeu a clamar ao Senhor pela libertação. Observa, eu fico maravilhado, por exemplo, com os desígnios e o propósito de Deus. O povo ficou ali no Egito desde a chegada dos familiares de José, o seu pai, seus irmãos, que foram aproximadamente 70 pessoas. Passaram-se um período de 430 anos, até que Deus coloca em ação o plano que ele tinha para libertar aquele povo do cativeiro egípcio. E que eu chamo a atenção que esse período de 430 anos foi um período muito importante, porque o povo de Deus aprendeu a clamar, o povo de Deus aprendeu a acreditar na promessa de Deus, o povo de Deus aprendeu a se relacionar com Deus através da súplica, da intercessão, buscando para que o Senhor mudasse aquela situação. E chegou o momento de Deus mudar aquela história, aquela situação. Meu amado, há momentos da nossa vida que nós passamos pelo deserto, nós passamos pelas dificuldades, nós passamos por situações adversas e Deus parece silenciar. Mas nós precisamos, nesse período, onde parece que Deus está silenciando, é o período em que nós temos que nos apegar à promessa dele. É que nós temos que aprender a clamar, é que nós temos que aprender a chegar diante dele com súplicas, com orações, com o coração quebrantado. E eu deixo aqui, meu irmão, com você uma reflexão também sobre esse subtópico. Deus nunca trabalha de improviso. Tudo que ele faz é primeiro planejado e posteriormente executado. Nada foge ao seu controle. Há momentos em que o silêncio, o tempo e as aflições nos levam a pensar o contrário. Nossas emoções e sentimentos podem nos enganar, mas Deus permanece o mesmo. Quando você lê a Bíblia, você começa a compreender que Deus nunca trabalha de improviso. Deus não trabalha com quebra-galho, com gambiarra. Primeiro Deus planeja, depois ele executa aquilo que ele planejou. A Bíblia afirma lá em Isaías, que eu já disse em outras lições, que Deus anuncia o fim antes do começo.
Então Deus estava dentro do projeto de Deus aqueles 430 anos. E às vezes, amado, parece que Deus esqueceu da gente. Talvez estou falando para pessoas que têm aí 10 anos esperando de Deus uma resposta, 15 anos esperando de Deus uma resposta, a promessa dele acerca da chamada para a sua vida, do seu ministério. Será que Deus esqueceu da sua família, daquele familiar seu que você está orando, você que é mãe está buscando? Meu amado, Deus tem um tempo de agir. Embora muitas vezes com o passar do tempo, os nossos sentimentos e as nossas emoções digam o contrário, que Deus abandonou, que Deus nos esqueceu. Quem não passou por essa crise existencial, essa crise na fé, achou que Deus o desamparou? O profeta Elias passou por isso quando entrou na caverna e ficou lá escondido. Então, meu amado, os meus sentimentos e as minhas emoções podem me trair, eles mudam. Porém, Deus continua o mesmo e Ele não muda. E se Ele prometeu, Ele vai cumprir o que Ele falou com você. Amém, meu querido? Vamos prosseguir então na nossa lição. Eu quero deixar com você aqui o subtópico de número 3. A nova celebração judaica. Deus exigiu que todos os anos se celebrasse a Páscoa, ocasião em que o povo se recordaria do estado de miséria física e espiritual que viviam e da forma como Deus os libertara. As lembranças tinham como objetivo levar o povo a permanecer humilde e grato a Deus. Observe uma coisa, meu irmão, nesta passagem. Desculpa, acabei colocando uma outra passagem que virá na frente. É assim, a gente está fazendo esse trabalho sem cortes, sem remendo, direto para chegar até você. Observa que a nova festa judaica, que festa é essa? Deus estabeleceu que eles celebrassem aquela festa, a Páscoa, para que eles se lembrassem de onde eles saíram, do estado miserável que eles viviam, porque eles não viviam no Egito, no conforto, no luxo, não, eles eram escravos. Eles viviam debaixo de chicote, debaixo de chibata, trabalhavam sem ter salários, eram explorados, mão de obra escrava, eles enriqueceram o Egito, mas no entanto eles mesmos estavam na miséria. Mas quando Deus tira esse povo de lá, a Bíblia fala que eles despojaram o Egito. Eles saíram com ouro, com prata, com joias, com roupas. Parece que Deus estabeleceu aí uma indenização para o povo dele. Então Deus estabeleceu a Páscoa como para eles se lembrarem de onde eles saíram. E tinha como objetivo, irmãos, eu quero destacar isso aqui, o objetivo de Deus é que o povo se mantivesse humilde e grato a Deus. Que esse povo nunca se exaltasse, que ele nunca se julgasse superior aos demais outros povos, porque Deus os tirara da escravidão debaixo do chicote e da chibata. Amém, amado? Então o objetivo era que o povo se mantivesse humilde e grato a Deus. Meu amado, Deus deseja que eu e você, a cada ano, também celebremos a nossa Páscoa. A minha Páscoa ela é celebrada no dia 16 de abril. Foi o dia em que o Senhor me alcançou e eu sei muito bem de onde Ele me tirou. E para lá eu não quero voltar. Então, quando eu lembro de onde Deus me tirou, a vida de miséria e pecado que eu vivia, eu tenho um sentimento de gratidão e humilde, porque a Bíblia fala: aquele que julga está de pé, cuide para que não caia. Eu não fui salvo pelo Senhor porque eu era bom, não, eu era pecador. E ainda continuo pecador, mas um pecador arrependido, lavado e remido no sangue de Jesus. Meu irmão, nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Amém, querido? Guarda isso. Há pessoas que parecem que esqueceram isso com o tempo. Eu quero deixar aqui com você uma reflexão. Deus não provoca nenhuma amnésia em ninguém. Pelo contrário, Ele quer que sempre nos lembremos de onde Ele nos tirou e o que fez por nós. O esquecimento desta verdade pode nos conduzir ao caminho do orgulho e soberba. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver, eu já tive, uma tal de campanha de Manassés. Não sei se você na sua região aí você já viu, mas aqui eu já vi na minha região.
O que essa campanha de Manassés era? O pastor orava por alguém que ele dava uma amnésia. Ele esquecia que fumava, que roubava, que era escravo dos vícios, esquecia a vida que ele vivia. Não, não lembro. O que você fazia? Não, não lembro. Pera lá. Meu Deus não está na amnésia nem ninguém, não. A Bíblia fala, lembra, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Eu tenho que lembrar de onde Deus me tirou. A Páscoa é uma lembrança. A Páscoa não é esquecimento, é lembrar de onde saiu. Deus não provoca amnésia nem ninguém, não, meu irmão. Isso é lavagem cerebral. Quando não, é forma de enganar e ganhar a consciência das pessoas. Eu não creio que Deus vai apagar as minhas lembranças de onde eu saí. Porque é olhando para trás, meu irmão, que eu vou saber de onde eu saí e para onde eu estou indo. Eu uso aqui para uma imagem para ilustrar isso, que eu fico admirado, eu peguei essa imagem no Google, que eu fico admirado com o carro, é isso aí, olha o carro. Esse retrovisor, embora o carro está andando adiante para dar uma imagem de alta velocidade, mas observe que ele tem um retrovisor. O retrovisor, ele mostra de onde nós saímos, meu querido. Há pessoas que parece que esqueceram de onde saíram. Vivem como se nunca tivesse experimentado uma vida de pecado, uma vida de fraqueza, quer transmitir um ar de santidade, que não é santidade, ele quer se mostrar superior às pessoas, parece até a quarta pessoa da Trindade, é o homem da unção, é o homem do poder. Irmão, vamos parar com essas besteiras, vou falar um besteirol mesmo. Há pessoas que pensam que são alguma coisa, que são importantes, porque hoje estão pregando, porque hoje são conferencistas internacional, porque pregam nos congressos pelo Brasil afora e fora do Brasil. Meu irmão, nunca esqueça o que Deus fez por você e de onde Ele te tirou. Me faz lembrar aquele jovem gadareno, que Jesus, ele pediu para acompanhar Jesus, Jesus disse não. Volta para os teus e anuncia para ele quão grandes coisas o Senhor fez por ti e como Ele teve misericórdia de ti. Meu irmão, nós não somos nada, nós somos o pó da terra. Amém, querido? Que você nunca esqueça, que nós nunca venhamos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Porque muitos parece que se esqueceram disso. E esquecer disso é um perigo. Porque quando você esquece de onde você saiu, você corre o risco de voltar para lá. Você corre o risco de cair. Porque você entra pelo caminho da soberba, o caminho da arrogância, o caminho da presunção. E quando você pensa que não, você já perdeu a graça de Deus, você já perdeu a unção, você já perdeu a comunhão com o Espírito Santo, você já perdeu a sua moral, a sua dignidade, o sucesso, a fama, o aplauso é uma coisa ilusória, meu irmão. Aqueles que nos aplaudem hoje são os mesmos que estarão nos apedrejando amanhã. Então, meu irmão, celebre a sua Páscoa. Lembre de onde Deus te tirou e o que Ele fez por você. Vamos então, meu irmão, encerrando aqui o primeiro tópico da nossa lição e nós já vamos entrar no próximo tópico da nossa lição. Tópico de número 2. O Cordeiro da Páscoa. Aleluias! Aqui nós vamos analisar o que Deus estabeleceu que fosse feito concernente à Páscoa. Era uma celebração e ela possuía alguns elementos, algumas coisas a serem observadas. Amém, meu querido? Vamos prosseguir então na nossa lição, subtópico de número 1 dentro desse nosso tópico. O Cordeiro no Antigo Testamento. As exigências pré-estabelecidas por Deus acerca da escolha do cordeiro para o sacrifício pascual já revelava seu caráter puro e reto. Deus não aceita qualquer coisa quando podemos lhe oferecer o melhor de nós mesmos. Observa que para celebrar a Páscoa do povo que ia sair do cativeiro, ia sair do Egito, Deus estabeleceu que eles pegassem um cordeiro imaculado, sem defeito, sem ferida, não poderia ter nada nele quebrado, machucado, alguma doença. Deus exigiu o melhor.
Então Deus estabeleceu algumas condições para que se celebrasse aquela ceia. Então o que nós entendemos com isso, irmão? Não é qualquer coisa que nós apresentamos para Deus que Deus vai receber, não, meu irmão. Deus não aceita nada inferior àquilo que nós podemos dar. Se você pode dar o melhor de si para Deus, Deus não vai aceitar de você o resto. Deus não vai aceitar de você a migalha. Para celebrar aquela Páscoa, o povo teve que, primeiro, pegar um cordeiro puro, perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, meu irmão. É o que Deus espera de mim e de você, que nós sejamos retos, íntegros, sinceros diante dele. Porque, do contrário, nós podemos apresentar algo para Deus e sermos reprovados por Deus. Não é tudo que nós apresentamos e oferecemos que Deus vai aceitar. Eu quero fazer com você aqui uma reflexão que eu destaco aqui, vou jogar na tela para você acompanhar. É uma reflexão. Ofertas que são rejeitadas por Deus. Caim e Abel apresentaram cada um a sua oferta. Um foi aceito e o outro não. Para Deus, a oferta não tem maior valia que o ofertante. Para Deus, ambos precisam estar em sintonia. Olha, observe essa verdade. Caim e Abel apresentaram para Deus uma oferta. Um foi aprovado por Deus e o outro foi reprovado. Pera lá, mas Caim não apresentou a Deus uma oferta e Abel apresentou? Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? A oferta de Abel, ela representava a vida que ele tinha com Deus. Ele não estava dando somente uma oferta. Ele estava dando para Deus o seu melhor, a essência do seu ser. Ali estava tipificado o melhor que ele tinha. Ele fez aquilo com zelo, ele fez aquilo com dedicação. E para Caim, havia somente ali um formalismo para cumprir uma ordenança de Deus. Ele não tinha prazer naquilo. Para ele aquilo era como qualquer coisa, uma coisa qualquer. E Deus não agradou da atitude, não é da oferta, mas é a atitude de Caim. Então, meu amado, nós precisamos estar em sintonia com Deus. E para Deus, a minha oferta, ela não é mais importante do que eu. Tanto o ofertante como a oferta precisam estar em perfeita sintonia, porque eu não posso querer oferecer algo para Deus se eu não vivo aquilo que eu prego, aquilo que eu canto. Às vezes eu quero cantar algo que eu não estou vivendo. Posso estar vivendo uma vida fora da direção de Deus, fora dos princípios estabelecidos da sua palavra, mas, no entanto, eu posso estar ali cantando, entoando hinos, louvores, fingindo ser o que eu não sou. É um tipo de oferta que Deus não aceita, é oferta de tolo. O que Deus quer? É o meu coração, que eu seja sincero, mas vem cá, mas o meu coração ele representa corpo, alma e espírito. Esse negócio, Jesus só quer o coração. A Bíblia fala, seja o vosso corpo, alma e espírito íntegros e irrepreensíveis diante de Deus para a salvação. Eu quero destacar aqui uma imagem para ilustrar o que eu estou querendo dizer para você. Olha esta mão suja. Essa mão toda suja, essa oferta, toda manchada, toda suja. Será que a nossa vida não está semelhante a isso aí? Não, meu irmão. Observa, aquela Páscoa para ser celebrada, o cordeiro tinha que ser um cordeiro puro, sem mancha, sem defeito, sem doença. Não poderia ter nada nele danificado, quebrado, porque só assim eles poderiam celebrar. Se tem uma coisa que Deus gosta é de festa, Deus gosta de celebração, Deus gosta de comida, Deus gosta de festa, gosta de ver o povo dele alegre, celebrando. Então, mas existem alguns princípios a serem observados. A minha vida, ela tem que ser pura diante de Deus, assim como a minha oferta. Eu vou dar dízimo na casa de Deus, que é uma obrigação. Mas até em relação ao dízimo, a Bíblia fala se eu for dar o meu dízimo. Mas se eu tiver com uma mágoa, algum desentendimento com o meu irmão, primeiro eu vou lá, me entendo com o meu irmão, depois eu vou lá e dou o meu dízimo. Porque para Deus, a oferta, o dízimo e o ofertante
tem que estar em perfeita harmonia, em perfeita sintonia. Amém, meu querido? Nós não podemos oferecer uma coisa e ser outra totalmente diferente. Nós precisamos que a nossa oferta seja os nossos lábios, o nosso coração, todo o nosso ser, uma expressão de louvor e adoração ao Senhor por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele representa para as nossas vidas. Vamos prosseguindo na nossa lição, subtópico de número 2, Jesus, o verdadeiro Cordeiro Pascual. A verdadeira Páscoa só pode ser realmente celebrada por aquele que de fato experimentou uma libertação através do sacrifício de Jesus, o único Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que eu entendo disso aqui, meu irmão? O que eu entendo disso aqui é o seguinte, que só pode celebrar a Páscoa, deixa eu me posicionar aqui que eu estou um pouco perdido, pronto. Só pode celebrar a Páscoa verdadeiramente aquele que foi alcançado pelo sacrifício do Cordeiro Pascal, que é Jesus. Só pode celebrar a Páscoa aquele que de fato ele foi liberto. A Bíblia fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo, meu querido. Então a verdadeira Páscoa, ela é celebrada por aquele que de fato foi liberto, por aquele que de fato pode celebrar a Deus. Deus, eu te glorifico, porque outrora eu vivi numa vida de pecado e hoje eu vivo uma vida na tua presença. Deus, eu te glorifico, eu quero celebrar ao Senhor, porque eu vivi numa vida de miséria, estava caminhando para a perdição, mas o Senhor me alcançou. A Páscoa, meu irmão, é muito mais do que o coelhinho da Páscoa, que eu nunca vi falar que coelho põe ovo, mas na Páscoa coelho põe ovo. Páscoa é muito mais do que chocolate. Páscoa é muito mais do que um cerimonial humano. Páscoa foi algo estabelecido por Deus. Páscoa fala de libertação. Páscoa fala de lembranças. Eu era pecador, eu vivia no pecado, eu era escravo do pecado e hoje eu não sou mais. Jesus me libertou. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Alguém que tem lembranças e razões para celebrar a Deus porque ele foi liberto de uma vida de escravidão. Eu quero deixar com você uma breve reflexão. Deus não faz distinção de pessoas. Muitos egípcios creram na palavra de Deus e foram salvos da sentença. A salvação está condicionada à obediência a Deus. Amém, meu querido? Observa o que eu estou querendo destacar aqui. Que às vezes a gente olha rapidamente para a Bíblia, nós temos a sensação que Deus pesou demais a mão nos egípcios, Deus fez distinção, somente os judeus eram salvos, e Deus pesou a mão sobre os egípcios. Mas observe que até os egípcios tiveram oportunidade de salvação e muitos se salvaram. O relato bíblico lá no livro de Êxodo fala que muitos oficiais de Faraó creram na palavra de Moisés acerca das pragas que viriam e guardaram, por exemplo, o seu gado naquela chuva de pedras, saraiva. Ou seja, eles guardaram o seu gado. Então, a salvação ela estava condicionada tanto para os judeus quanto para os egípcios, a obediência à palavra de Deus, porque a salvação é para aquele que obedece à palavra de Deus. Então Deus ele deu oportunidade de salvação também para egípcios, e a Bíblia afirma que quem saiu de Israel não foram somente judeus, havia ali também uma mistura de povos que não eram judeus, mas decidiram acompanhar os judeus, porque viram os sinais que Deus operou no Egito. Então, o que eu entendo com isso? A salvação, irmãos, ela está atrelada à obediência. Eu sou salvo em Jesus Cristo. Mas o verdadeiro salvo em Cristo, ele tem prazer em obedecer a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus para ele não é um fardo. Ele trava uma batalha contra a sua carne, contra a sua natureza. Mas ele tem prazer na lei do Senhor. Amém, querido?
Então, a salvação, ela está atrelada e condicionada, meu irmão, à obediência. Não adianta nada você estar no seio de uma igreja, ser membro desta igreja, cantar, exercer várias tarefas e funções nesta igreja, se você não se sujeita à palavra de Deus. A Bíblia fala que aquele que é santo, santifique-se mais ainda, mas aquele que é impuro, que se suje mais ainda. Meu irmão, a santidade é um caminho estabelecido por Deus. E a santidade, ela passa pela obediência à palavra do Senhor. Encerramos aqui, meu amado, o nosso segundo tópico da nossa lição e já vamos entrando logo no terceiro tópico desta nossa lição. Vamos lá, eu quero colocar aqui na tela, me tenha paciência comigo aí que eu estou aprendendo também esse negócio. Vamos lá. Tópico de número 3. O sangue do Cordeiro. Oh, aleluias! Sangue do Cordeiro. Há poder, né? Nós cantamos força e vigor nesse sangue lá na cruz. Nós vamos observar que para a Páscoa ocorrer, teve que haver o sacrifício do Cordeiro. O sangue do animal tinha que ser derramado. E primeiro imolava aquele animal e derramava-se todo o sangue daquele animal. Então eles preparavam aquele animal, celebravam a Páscoa, comiam todas as partes daquele animal. Não podia sobrar nada. Desde as patas, o filé mignon, a cabeça, tinha partes mais suculentas, mas tinha partes também que era difícil de comer. Então Deus estabeleceu comer tudo também com ervas amargas, para eles lembrarem da vida que eles viviam. Então, meu irmão, andar com Jesus é viver a plenitude do Evangelho. Amém? Nós não podemos selecionar. Eu quero essa parte da promessa, eu quero essa outra parte aqui da prosperidade, eu quero essa parte aqui da cura. Nós aceitamos a Jesus por completo, meu irmão. Nós não aceitamos Jesus pela metade. Há muitos que se aventuram a aceitar Jesus apenas como Salvador e não como Senhor, porque não se sujeitam à sua palavra. Que Deus nos fale ao coração, que nós possamos refletir acerca da qualidade de vida cristã que eu e você estamos vivendo. Vamos prosseguir aqui. Subtópico de número 1 dentro da nossa lição. O significado do sangue. O sangue no Antigo Testamento representava a vida. O sangue dos animais não podia, por si só, purificar o transgressor diante de Deus. Todos os sacrifícios oferecidos até então apontavam para o sacrifício vindouro de Jesus na cruz do Calvário. Observa, lá no Antigo Testamento, o que era o sangue? A Bíblia fala claramente que o sangue é a vida. Então não há redenção sem derramamento de sangue. Então o que representava? Agora eu pergunto para você, o sangue de bode, o sangue de uma ovelha, o sangue de um boi, o sangue de um animal, de uma pomba, de uma rola, ela pode purificar o pecado de alguém? Claro que não, irmão. Todos os sacrifícios do Antigo Testamento, na lei mosaica, apontavam para o sacrifício vindouro de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, o propósito de Deus, aquele sacrifício, ele representava a obediência das pessoas em obedecer o estatuto, a lei de Deus, que Deus estabeleceu esse sacrifício, e até que viesse o sacrifício vindouro do Cordeiro de Deus, que era Jesus, que morreria na cruz do Calvário. Como eu disse semana passada na lição, quem acompanhou, os judeus eles cometeram um equívoco muito grande. Eles engoliram a bula e jogaram o remédio fora. Eles entendiam e acreditavam que o sangue de animal era o suficiente para purificar o pecado. E o pecado, meu irmão, só é purificado com o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Eu quero ressaltar, semana passada nós falamos que o sangue de Jesus, irmão, ele teve efeito retroativo, imediato e posterior. 3 dimensões do tempo. O sangue de Jesus, ele alcançou todos do Antigo Testamento que ofereceram sacrifícios a Deus, esperando que o Cordeiro de Deus viesse ao mundo.
Jesus fez o sacrifício de Jesus alcançou os crentes, os homens e mulheres de Deus do Antigo Testamento, os contemporâneos da sua época e também nos nossos dias, porque eu fui alcançado e você foi alcançado. O sangue de animal nunca teve o poder de purificar, mas aqueles sacrifícios eles eram provisórios até que Jesus viesse e morresse como o Cordeiro de Deus. Ele derramou o seu sangue. Aí sim houve salvação, a redenção e a remissão dos nossos pecados. Amém, meu querido? Eu quero deixar com você aqui um momento também de mais uma reflexão. Eu gosto de fazer essas reflexões. O sacrifício de Jesus foi o sacrifício perfeito que cumpriu todas as exigências da lei de Deus. Diferente dos outros sacrifícios, o sangue de Jesus continua correndo na cruz do Calvário e salvando o homem. Glórias a Deus. Observa, o sacrifício de Jesus, irmão, foi o único sacrifício que cumpriu todas as exigências. Às vezes a minha língua embola. Que cumpriu todas as exigências da lei de Deus. Foi o sacrifício de Jesus, foi o único. Porque quando o homem pecou, Deus providenciou um cordeiro, que foi morto um animal, Deus pega a pele dele para fazer vestes para Adão e Eva. Mas aquele sacrifício, ele não é um sacrifício que anulou o pecado de Adão e Eva. E nenhum dos sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram completos, eles eram temporais, até que viesse o sacrifício de Jesus. Eu quero destacar que o sangue de Jesus, irmãos, ele continua correndo ainda na cruz do Calvário. Eu falo no mundo espiritual, porque o sangue de Jesus continua salvando. Quase 2000 anos, esse sangue não talhou, esse sangue não secou, esse sangue tem poder, há poder no sangue de Jesus Cristo. Ele continua salvando o pecador. É por isso que nós anunciamos, nós pregamos em alta voz e declaramos que o sangue de Jesus Cristo liberta o pecador. Tem jeito para o nosso Brasil, tem jeito para a nossa nação. Nós precisamos clamar para que o sangue de Jesus Cristo seja derramado sobre a nossa nação, sobre os nossos lares, sobre as nossas famílias. Amados, tem uma coisa que não é muito divulgada, é o alto índice de suicídio que está ocorrendo no Brasil. Um espírito de suicídio. Na minha região aqui de Governador Valadares, nesses últimos dias, já tivemos aqui mais de 4 a 5 casos de suicídios. E o que chama atenção é que alguns desses envolviam pessoas cristãs, pessoas que frequentavam igreja, que suicidaram, tiraram a própria vida. Meu irmão, nós precisamos clamar pela nossa nação, precisamos clamar nas nossas igrejas para que o sangue de Jesus seja passado nos umbrais das nossas casas, do seu casamento, na vida do seu filho, nas nossas finanças, porque o destruidor, ele não pôde entrar nas casas que tinham a marca do sangue do Cordeiro. Então, meu amado, nós precisamos clamar pelo sangue de Jesus na nossa vida. Amém, meu querido? Porque esse sangue, ele tem poder e continua libertando e salvando o pecador. Vamos lá, eu quero prosseguir aqui, deixe-me olhar aqui. Eu uso esta imagem aqui desta cruz, que mostra ali as marcas do sangue, onde Jesus morreu. Meu querido, ali, meu irmão, foi onde Jesus morreu. Nessa cruz aí, literalmente, o sangue já secou. Mas no mundo espiritual, esse sangue, ele não secou. Ele continua a correr ainda lá na cruz do Calvário. Amém, meu querido? É por isso que eu e você fomos alcançados e transformados, porque o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia fala, filhinhos, não pequeis, mas se todavia pecar, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, vos purifica de todo o pecado. Meu irmão, esse sangue só tem poder para purificar se ele ainda estiver correndo. Esse sangue só tem poder para purificar pecado se ele ainda estiver, meu irmão, correndo lá na cruz do Calvário, estiver ainda em atividade. E eu digo, te afirmo com toda a segurança, que o sangue de Jesus é poderoso para purificar o teu pecado.
Meu irmão, nós precisamos confessar a Deus os nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo é poderoso para nos purificar de todo pecado que nós confessamos e abandonamos. Vamos então prosseguir na nossa lição. Subtópico de número 2, o sangue do Cordeiro Pascal. A obediência incondicional à palavra de Deus foi o que salvou os primogênitos da morte certa. No Novo Testamento, a salvação se dá através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. É preciso se destacar que aquele que é de fato salvo em Cristo tem seu prazer em obedecer a sua palavra. Oh, aleluia! Meu irmão, o que salvou os primogênitos do Egito? A obediência à palavra. O que salvou foi a obediência. Observa, porque Deus anunciou previamente, falou, olha, por volta da meia-noite o destruidor, o assolador, o anjo da morte, ele vai entrar e vai matar todos os primogênitos, mas aquele que passar o sangue do Cordeiro sobre os umbrais da sua porta, eu passarei por ela e o destruidor, o anjo da morte, não entrará. Deus passaria direto. Então, qual era a condição? A condição era passar o sangue do Cordeiro. E eu acredito plenamente que vários egípcios e vários outros povos que viviam no Egito, que não eram judeus, eles passaram o sangue do Cordeiro porque eles creram nisso aí, meu querido. Então a condição, a salvação foi porque eles obedeceram a palavra do homem de Deus. Amém, meu querido? Então a morte certa, ela que viria sobre os primogênitos, ela só não alcançou os primogênitos porque eles obedeceram a palavra de Deus. Meu querido, o homem sem Jesus está caminhando para a perdição. Precisamos, meu irmão, obedecer a palavra de Deus. O diabo não tem medo de Salmo 91, o diabo não tem medo de Salmo 23, o diabo não tem medo de carteirinha de membro, o diabo não tem medo de carteirinha credencial de pastor, de presbítero. O diabo tem medo daquele que realmente tem a marca do sangue de Jesus na sua vida. Aquele que de fato foi lavado e remido no sangue de Jesus e vive em santidade, em obediência à palavra do Senhor. Vamos prosseguindo então aqui. Deixa eu mudar essa tela aqui e colocar para você aqui uma outra tela. O sangue na nova aliança. Através do sangue de Jesus, se estabeleceu uma nova aliança entre Deus e os homens. O acesso a ele seria possível a todos que aceitassem o sangue do Cordeiro, não mais dos umbrais das portas, mas no coração, no corpo e na mente. Amém, meu querido? Observa, o sacrifício, o sangue da nova aliança, foi o que nós acabamos de ler. Como é no Novo Testamento? Eu vou pegar um cabrito, vou pegar um bode, vou pegar um boi, uma rolinha, uma pomba? Não. Como se dá a salvação no Novo Testamento? A salvação, meu irmão, no Novo Testamento, ela se daria pela obediência à lei, obediência ao sacrifício de Jesus, obediência aos princípios da palavra de Deus. Então, observe que no Antigo Testamento as pessoas precisavam de ir até o sacerdote e oferecer sacrifício, mas na Nova Aliança, Jesus, o sumo sacerdote, ele rasgou o véu de cima a baixo. E não havia mais separação entre Deus e o homem na nova aliança. Então, meu querido, ele nos fez sacerdotes reais, propriedade exclusiva dele. Amém, meu irmão? Então, olha, é um motivo de nós glorificarmos a Deus e sermos fiéis a ele. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que essa nova aliança, esse novo relacionamento estabelecido com Deus, ele é muito superior ao relacionamento estabelecido com o homem no Antigo Testamento. Eu quero deixar aqui uma conclusão para você. O que se configurava como salvação para os israelitas, para os egípcios, significou a morte. O sangue de Jesus representava salvação para muitos e condenação para outros. A fé e a obediência
é que determinarão o destino final de cada um. Observa, o que foi salvação para os judeus, para aqueles que obedeceram a palavra, foi condenação para aqueles que não obedeceram a palavra de Deus. Deus não discrimina ninguém, meu irmão. Deus não tem preferidos. Esse aqui é o peixinho de Jeová, esse aqui é o queridinho de Jesus. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Se o homem se arrepender e crer na palavra de Deus, ele será salvo. Agora, porém, se ele anda no caminho da salvação, mas ele decide viver no pecado, desobedecendo a Deus, meu irmão, ele vai pagar pelas consequências do seu ato. Então, o que vai determinar a eternidade, o futuro da pessoa na eternidade? É aceitar o sacrifício do Cordeiro e ser obediente à palavra de Deus. Esta obediência, como foi lá no Antigo Testamento, na Páscoa, aqueles que passaram o sangue do Cordeiro nos umbrais da porta experimentaram a salvação. Mas aqueles que não passaram o sangue do Cordeiro, que não creram, acreditaram que aquela palavra de Moisés não ia se cumprir, que os deuses do Egito eram poderosos para livrá-los da morte, eles acabaram experimentando de fato a morte. Então ninguém ali pode dizer que Deus foi injusto com eles, eles experimentaram. E vários, eu ressalto aqui, vários egípcios e outros povos, além dos judeus, dos hebreus, experimentaram a salvação. Porque junto com Israel saiu uma mistura de povos, de pessoas que creram, que obedeceram a palavra de Deus. E nos nossos dias não é diferente, meu irmão. A salvação é para aquele que obedece a palavra de Deus. E esta obediência, ela é determinante para estabelecer a eternidade aonde cada um vai passar. Amém, meu querido? Então Deus abençoe a todos. Eu acredito que essa lição ela é muito fácil, não é difícil. Eu particularmente achei um pouco difícil dessa lição, porque eu achei ela muito redundante, ela às vezes um pouco repetitiva, mas que o Espírito de Deus complete no seu coração, professor, professora, a unção e a capacidade para você ministrar na sua sala de aula com os seus alunos, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez pelo sacrifício do teu Filho na cruz do Calvário. Meu Deus, ensina-nos a celebrar a verdadeira Páscoa. Lembrar de onde o Senhor nos tirou, que nós éramos escravos do pecado, perdidos, longe de Deus, oprimidos pelo diabo, oprimidos pelo pecado, oprimidos pelos vícios, ó Pai. Mas a graça do Senhor se manifestou na nossa vida e hoje nós somos uma nova criatura, nós andamos com o Senhor, temos prazer na Tua lei, obedecemos a Tua palavra porque nós queremos agradar ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, passa com Teu sangue, meu Pai, nos nossos lares, nos umbrais das nossas casas, na nossa porta, no portão, no nosso carro, nos nossos filhos, ó Pai, nos cônjuges, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de todo laço satânico diabólico. Abençoa esse professor, essa professora, põe a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Meu Senhor, nós te oramos, agradecidos, certo da resposta, no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e, permitindo o Senhor, semana que vem estaremos de volta. E se a internet funcionar, nós vamos transmitir ao vivo. Fique na paz, no nome de Jesus.